A paz do Senhor, meninas, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia de eu dividir um devocional com vocês, né? A palavra de hoje que eu vou trazer está em Romanos 2. Na verdade, eu li o capítulo todo e refleti nele todo. Eu vou dividir com vocês algumas coisas que eu anotei, tá? E vou ler um pouquinho desse texto. Mas aí depois vocês podem ler com calma o texto todo, porque é bem grande, né? São 29 versículos. E eu vou tentar resumir um pouquinho desse devocional, tá? Romanos 2, tá? Eu vou ler o comecinho aqui. Vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Vou dar uma pausa aqui, eu li do 1 ao 7. Aqui, Paulo está escrevendo a Romanos e, na verdade, ele está falando do juízo de Deus, né? E só esse pedacinho aqui, ele já nos leva à reflexão, né? Na verdade, a reflexão do que nós temos julgado, né? Quando eu li esse pedacinho, eu até me lembrei um pouquinho da palavra da Gabi no culto de domingo, que aliás foi uma bênção. Muitas vezes nós julgamos o outro. Na verdade, a gente julga a intenção do outro, na verdade, achando que conhece a intenção do outro, e é verdade, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque eu posso estar julgando e estar praticando as mesmas coisas, né? E então a gente precisa, às vezes, a gente está acumulando ira contra nós mesmos, né? E tudo isso vai ser revelado, né, no dia do julgamento. Então a gente precisa sempre estar exercitando uma autoavaliação dos nossos julgamentos e pensamentos, tá? Vou ler o versículo 6 ao 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Aqui fala: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso aqui me lembrou que o texto que fala que a fé sem obras ela é vazia, né? Porque diz que cada um de nós vamos escolher de acordo com as nossas obras, né? De fato, todos que guardam a fé demonstram ela nas suas boas obras. As obras, ela não nos salvam. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, né? Pela graça que recebemos, um presente imerecido. Mas nós escolhemos de acordo com as nossas obras, né? E ele fala que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O procedimento é isso que nós fazemos. Então, as nossas atitudes, as nossas obras, elas demonstram a nossa fé. Isso é algo que a gente sempre está falando, né? Esse texto, o Paulo ele desmascara aqueles que se dizem judeu, né, de nascimento, né, que se fazem a circuncisão, não porque seguem a lei, né, que a lei de Moisés,
né? A lei dos judeus, a lei de Moisés. A circuncisão era um sinal de que aquela pessoa pertencia à família de Deus, era a aliança, né, com Deus. Então era um sinal da aliança, né? Contudo, Paulo deixa claro que esta aliança não tem valor se este não fosse praticante da lei, né? Então eu dizia tipo assim, não basta você ser espectador da lei, não basta você ser circuncidado, você precisa ser um praticante da lei, né? Ou seja, de que adianta, desculpa, a gente dizer que a gente tem a salvação, que a gente foi liberto em Cristo, que eu sou de Cristo, né? Se eu desprezo aquele que disse para sermos santos. Eu já falei sobre o processo de santificação, né, umas semanas atrás. Então, de que adianta? Então, eu preciso não ser só um espectador da palavra, né? Eu preciso praticar a palavra, eu preciso caminhar como a palavra, né? Eu preciso, eu diria assim, ser uma Bíblia ambulante, né? Ser praticante da palavra, né? Aqui, do Evangelho. Eu preciso disso. Então, aqui ele fala até o versículo, até o versículo 16 sobre o juízo de Deus, que é justo. E aí do 17 até o 29, ele fala dos judeus e a lei dos judeus, né? Porque tinha essa separação dos gentios e dos judeus, né? E aí tanto os judeus como os gentios, eles são pecadores, né? E permanecem sobre o juízo de Deus. Então, a necessidade do evangelho se dá, né? A gente fala assim, mas qual a necessidade do evangelho? Ela se dá pelo fato de que todos nós somos culpados, todos nós somos pecadores, tá? Então, até nós que dizemos estar num processo de santificação chamado santos, nós pecamos. Nós pecamos. Eu me lembro sempre da Érica falando assim, nós pecamos todos os dias. E é verdade. Nós pecamos todos os dias e às vezes, voltando ao culto do domingo da Gabi, a gente tenta justificar, né, ali as nossas intenções, né? Então a gente precisa às vezes deixar de se justificar, né? E ser justificado por Deus, né? Permitir que Deus trabalhe ali onde a gente tem pecado, ali onde a gente tem guardado ali no coração, né? E como eu disse, no versículo 11 tem uma parte que fala, pois em Deus não há parcialidade. E a gente sempre ouve que Deus não faz acepção de pessoas. Então é isso, né? E aqui a gente vê quando Paulo começa a levar o evangelho, né, Jesus aos gentios, que Deus não faz acepção de pessoas. Então não importa a etnia, não importa o sexo, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é idoso. Tá? O Senhor não faz acepção. O evangelho, ele é para todos. A palavra de Deus é para todos. Deus é para todos. Então, todos podem e alcançar o Senhor, né? Então, a palavra é para todos. Eu vou ler mais um comecinho aqui do 17 até... vou ler, tá? Vamos lá. Ora, aqui é quando fala dos judeus e a lei. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor
se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o apenas exteriormente, nem a circuncisão, desculpa. Aqui é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem ou é interiormente, e a circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Olha que coisa linda, né? Aqui tá falando que então, hoje, não é só quem é circuncidado, né? Que ele fala que não é judeu, ele tá falando da aliança. Hoje a gente sabe, e a gente sempre prega e fala, né? A nossa aliança ali, o sangue de Jesus. Então eu aceitei Jesus, eu aceitei o sacrifício de Jesus, eu sou circuncidada. Eu tenho uma aliança com o Senhor, né? Então, a circuncisão ela não tem valor, aqui tá falando, se eu não obedeço a lei. Então, como é que eu trago isso pra mim, né? Que não sou circuncidada fisicamente, mas sou pelo sacrifício de Jesus. É o que eu falei, é a questão de não ser meramente uma espectadora da palavra, ser praticante. Eu preciso praticar. Por isso que a gente precisa ter um tempo de leitura da palavra, para a gente estar sempre se alimentando da palavra, e praticando, né, a palavra a qual a gente se alimenta. Então, e aqui ele deixa alguns questionamentos que servem para nós, né? Quando ele fala que, né, você que ensina os outros não ensina a si mesmo, então, quando eu estou ensinando algo para alguém, eu tenho que aprender também aquilo que eu estou ensinando, né? Então eu não posso só falar, eu não posso só ficar falando, eu preciso aprender com aquilo, eu preciso praticar aquilo que eu falo, né? Para que então eu seja de fato, né, circuncidada, vamos assim dizer, né? É que eu tenha essa aliança com o Senhor, tá? O texto é grande, mas depois vocês podem ler com calma, Romanos 2 todo, e para a gente poder refletir, né, se nós estamos sendo de fato praticantes da palavra ou meras espectadoras, né? Porque tem coisas que todos nós precisamos mudar. E a gente é bom orar, buscar o Espírito Santo, pedir para ele tocar ali onde a gente precisa fazer a mudança, né? E permitir que o Espírito Santo seja um agente de modificação ali onde precisa ser mudado. Amém? Eu desejo um restinho de semana boa, abençoada para cada uma. Eu sei que nós estamos passando por dias difíceis, mas eu quero sempre lembrá-las para não desanimar, para permanecerem firmes na palavra, né? Vimos aqui que o juízo de Deus cairá sobre nós e que Ele é justo e santo. Amém? Deus abençoe cada uma. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, lemos aqui a Sua palavra, Deus, e queremos, ó Pai, não ser somente espectadoras dela, Pai, mas queremos ser praticantes delas em todo o tempo, Paizinho. Ainda que as nossas obras, Senhor, não seja, Senhor, o meio de salvação, Pai, nós queremos, ó Deus, sermos praticantes de boas obras, ó Pai. Queremos, ó Deus, praticar boas obras com o nosso próximo, ó Pai. Queremos, ó Deus, não apenas julgar a intenção do outro, mas julgar as nossas intenções, Pai. Queremos que as nossas intenções, Pai, sejam intenções que agradem a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu venho te agradecer por este momento, Pai. Eu venho te agradecer, Senhor, por cada vida, ó Pai, que está assistindo a esse devocional.
Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai, e a família desta pessoa, Pai. E que se há, Senhor, alguma necessidade, Senhor, nesta casa, Senhor, nesta família, ó Pai, que o Senhor possa supri-la, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu peço perdão, Senhor, sobre os nossos pecados, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo nos visite, Pai, e nos faça, Senhor, advertência naquilo que nós precisamos mudar, ó Paizinho. E que se há algo em nós, Senhor, que desagrada a Ti, Pai, que seja lançado fora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço mais uma vez, ó Pai. Eu te agradeço pela vida de cada uma, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de podermos ler, Senhor, a Tua palavra, Senhor. E digo que nós queremos, Senhor, ser praticante dela, Senhor, em todo o tempo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Deus abençoe, viu? Um beijo.